E hoje a gente vai conversar sobre o DualSense, que é o joystick que acompanha o PlayStation 5, tá? A gente vai ver se ele está tendo algum problema, o tal do drift aí, a gente vai ver se ele é tão frágil como algumas pessoas dizem que ele é, tudo isso a gente vai ver no vídeo agora. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conversar, como eu falei no início do vídeo, sobre o DualSense, que é o joystick do PlayStation 5, tá? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo fazendo o comparativo entre o DualSense e esse joystick aqui do Series S, tá? Ou do Xbox Series, porque ele também serve para o Xbox Series X. Fiz um comparativo entre os dois, deu um bafafá danado, um monte de gente falando um monte de coisa sem saber direito o que está falando, e hoje a gente vai tirar a prova dos 9 aí de algumas questões, tá? Uma das questões que se apresenta ou que se apresentou durante esse vídeo foi que muita gente afirmou que esse joystick aqui, ele é mais frágil do que o joystick do Xbox Series S ou Series X, tá? O que, sinceramente, eu duvido bastante. Eu tenho os dois controles aqui, como vocês acabaram de ver, e eu não tenho motivo algum para acreditar que o DualSense seja mais frágil ou que tenha uma tendência maior a apresentar problemas do que o joystick do Xbox. Eu tenho os dois joysticks, tenho eles já há alguns meses e nenhum dos dois apresentou qualquer tipo de problema até o presente momento, tá? Por que que o DualSense seria mais frágil do que o joystick do Xbox? Sem motivo nenhum. Os dois são feitos de plástico, borracha, metais aqui internos, circuitos, fios, os dois têm o mesmo tipo de construção basicamente, você tem leves diferenças aqui de design, mas nada que justifique aí alguma coisa no sentido de que o DualSense vai quebrar mais rápido, o DualSense é mais frágil. Eu queria entender essas pessoas que falam isso, por que que elas falam isso? Será que alguém chegou a fazer alguns experimentos para poder falar isso? Pegou um martelo, bateu aqui no DualSense, depois bateu ali no joystick do Xbox para ver qual dos dois quebrava primeiro? Eu nunca fiz esse teste e sinceramente nunca vou fazer, mas a pegada que ele tem aqui na minha mão não me diz nada a respeito de que ele é mais frágil ou não. Não tem por que eu acreditar que ele seja mais frágil ou que o joystick do Xbox seja mais robusto. Não tem porque os dois têm o mesmo nível de dureza, o mesmo nível de robustez. Os dois têm basicamente uma pegada muito semelhante. Você tem aqui algumas leves diferenças de design. Eu já sou habituado com os dois, não vejo problema nenhum. Eu jogo tranquilamente aqui no DualSense, jogo tranquilamente no joystick do Xbox. Sinceramente, não vejo por que alguém poderia afirmar ou teria como afirmar que o DualSense é mais sensível ou que pode quebrar mais fácil. Um outro ponto aí muito levantado pela galera é o tal do drift, tá? Que, teoricamente, esse joystick aqui apresentaria muito mais problema do que o joystick do Xbox. Eu, sinceramente, não tive essa experiência. Comigo, ele tá funcionando normalmente, não teve drift nenhum, nem o do Xbox, nem o do PlayStation. Nunca tive problema com relação a isso, nem joysticks anteriores aí do DualShock que eu já tive de PlayStation, nunca apresentaram problema de drift, nada disso, tá? A galera também fala o seguinte, mas ele tem bateria interna e isso pode ocasionar problema. Poder ocasionar problema é uma coisa, ser de fato um problema é outra questão, né? Então a gente tem que ter essa diferença ou essa percepção de diferença. Eu, por exemplo, sempre tive PlayStation, todos eles com bateria interna, pelo menos o PlayStation 4, PlayStation 3, se eu não me engano, também, e nunca tive problema com relação à bateria. O PlayStation 4, por exemplo, eu tive ele por 6 anos, nunca apresentou problema nenhum, nunca precisei trocar bateria, não tenho motivo para acreditar que o DualSense vai me trazer esse tipo de problema. Eu até entendo que haja rivalidades, quer dizer, entendo não, porque sinceramente na minha cabeça, não sei por que alguém poderia dar preferência a uma marca ou outra, se no final do dia as marcas, sinceramente, não sabem nem da nossa existência, né? É a gente que vai lá na loja, compra o produto, a gente que está pagando para a marca ter o produto deles, e aí a gente defende a marca. Eu acho que deveria ser o contrário, a marca deveria defender quem compra os seus produtos, mas aí é a consciência de cada um. Porém, a rivalidade existe, infelizmente é um fato, e aí eu acho que começa a entrar muito aí no campo do achismo, né? Eu tô falando isso porque eu gosto mais da marca A ou da marca B, por isso eu tô falando isso do joystick da marca tal. Sinceramente, isso não me diz nada. Eu acho que a gente, quando vai falar alguma coisa a respeito de um produto, a gente tem que ter embasamento, né? E como é que a gente tem embasamento?
através de teste. Eu, por exemplo, entendo que tem alguma autonomia para falar sobre o assunto porque eu tenho os dois joysticks. Então, eu posso falar para vocês que dentro da minha experiência de uso, nesses últimos 5 meses aí, pelo menos, eu não tive problema nenhum com qualquer um dos dois joysticks. Com relação ainda aos drifts, eu sei que algumas unidades apresentaram esse problema, mas qualquer joystick é passível de apresentar esse tipo de problema. O do PlayStation 5, o do Xbox Series, qualquer joystick pode apresentar algum tipo de problema em algum dado momento. Isso aí, nenhum está isento de apresentar problema, tá? Mas a gente não pode generalizar e falar que os joysticks da marca tal vão apresentar sempre problema tal. Isso aí, não existe como falar isso. Isso aí é coisa de torcida organizada, beleza? A gente tem que deixar aí os nossos corações um pouco mais calmos para poder pensar direito sobre o assunto e enxergar a verdade por trás dos boatos, tá? Então é isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Eu tô só iluminando um pouco ou tentando iluminar um pouco aí a visão de vocês a respeito do assunto, como alguém que tem aqui os dois controles. No vídeo de comparativo, eu acabo também fazendo alguns comentários a respeito das funcionalidades de cada um dos joysticks, tá? E na minha opinião, o joystick do PlayStation 5 apresenta melhores funcionalidades. Eu não tô falando em termos de pegada, eu não tô falando em termos de beleza, eu não tô falando em termos de coisas abstratas. Eu tô falando de funcionalidades, que é uma coisa concreta, tá? É uma coisa que existe e ponto. Então, aqui no joystick do PlayStation 5, você tem sim uma resposta, um feedback tátil mais aprimorado do que no joystick do Xbox Series, tá? Isso aí é um fato, não sou eu que estou falando, existe. Se você puder fazer o teste, pega o joystick aí do PlayStation 5, faz um teste, joga um jogo aí bacana e vê o que você acha. Depois você pega e joga também com o joystick do Xbox e vê o que acontece. Você vai perceber que o feedback tátil aqui do PlayStation 5, do DualSense do PlayStation 5, é mais aprimorado. Ele apresenta aqui o tal do feedback áptico, tá? Então você tem aqui gatilhos que são adaptativos, onde você, conforme a situação especificamente, você vai percebendo maior tensão aqui nos gatilhos. Isso pode incomodar algumas pessoas. Para mim não incomoda absolutamente nada. Quanto mais feedback tátil, melhor elaborado, melhor aprimorado você tiver num joystick, mais imersivo o jogo acaba ficando para você. Essa é a minha opinião. Eu vi gente falando que não liga para isso, que desativa totalmente aí o retorno tátil do controle, porque quer jogar sem nenhum tipo de vibração. Ok, aí é a escolha de cada um. Eu acho que deixa o jogo um pouquinho mais monótono, mas aí cada um sabe das suas escolhas. Eu adoro aqui o retorno tátil do DualSense. Acho sim que é um fator que aumenta a imersão nos jogos, mas cada um com a sua, né? Mas o fato é que ele tem sim esse retorno tátil mais aprimorado. Os gatilhos, como eu falei, são adaptativos. Você tem aqui um microfone embutido, onde você pode ativar ou desativar. Ele não tem aí a mesma qualidade de um headset que seja dedicado a isso, mas ele vai quebrar um galho para você, tá? Ele tem sensores aqui que registram o seu sopro. Então, se você soprar aqui, ele registra esse sopro e efetua alguma situação lá no jogo, tá? Ele tem também sensores muito precisos de movimentação, conforme você inclina o joystick para um lado e para o outro. Você pode, por exemplo, também mapear totalmente aqui os botões do DualSense, dependendo das suas necessidades e até para contornar eventualmente um problema pontual de algum botão aqui, tá? Você pode fazer isso diretamente pelo sistema do PlayStation 5. Então, eu acho que esse controle aqui é bem versátil, oferece uma gama bem interessante de funcionalidades que aumentam a sua imersão nos jogos. E não estou dizendo com isso que o joystick do Xbox seja ruim, longe disso, mas o controle aqui do PlayStation 5 tem algumas situações que são a mais do que o joystick do Xbox, sim. Então, galera, nem tudo que a gente ouve falar por aí pela internet é válido, tá? A gente tem que ver direitinho aí para saber se isso está acontecendo ou não, para a gente não generalizar as coisas. Por exemplo, essa questão do drift aqui do DualSense. Ele não existe em todos os controles, ele acontece em alguns só, tá? Então, por exemplo, aqui no meu, isso nunca aconteceu. Estou jogando normalmente, sem nenhum problema. A bateria funcionando normalmente. O único por sinal que eu tenho a falar desse joystick, por sinal, é exatamente a bateria dele, que eu acho que tem uma baixa duração, uma baixa autonomia,
principalmente em relação aí ao DualShock 4, tá? Porque eu tinha aí o DualShock 4 e ele durava uns 10 dias aí aproximadamente comigo com uma carga de bateria. Esse aqui dura em média uns 3 dias aí com uma carga. Então eu acho que houve aí uma regressão nesse ponto. Fora isso, ele funciona perfeitamente. Entendo que ele tenha mais recursos e talvez por causa disso ele acabe consumindo mais bateria também. Mas mesmo assim eu gostaria que tivesse pelo menos uns 5 dias aqui de jogatina. Para o meu tipo de uso dura 3 dias aí, 4 no máximo. Bom galera, com isso eu quis esclarecer um pouquinho mais aí a galera que curte de videogame, que quer de repente comprar um PlayStation 5, fica com medo de pegar um PlayStation 5 justamente porque ouve falar muito aí de problemas de drift e outras questões a respeito do DualSense, tá? Eu só quis trazer alguns esclarecimentos e a opinião de um usuário direto, tanto do DualSense quanto de um controle de um Xbox Series S, tá? Então eu tenho aí essas duas partes para poder trazer aqui para vocês a minha opinião. Se você não conferiu o vídeo em que eu fiz aí o comparativo entre eles, vai estar linkado aqui na descrição, e se você estiver interessado em um DualSense, vai estar no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!